Olá pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camilo. Sou eu que vou administrar o curso de elétrica para vocês. Esse vídeo está sendo montado para aqueles que ainda não puderam, por algum motivo, comparecer às aulas. Então a gente vai fazer uma retrospectiva do que já foi administrado dentro das salas de aula. Ok? Bom, o nosso assunto é elétrica e para a gente começar a falar de elétrica, temos que entender o seguinte: o que é elétrica? É algo que nós não vemos, mas percebemos os seus efeitos, através da luz, através do som, através do calor, de termocaloria, e através das suas reações de movimento em motores, de vários segmentos. Pois bem, podemos então nos concentrar e tentarmos entender que a eletricidade, já que é algo que nós não podemos ver ela em si, tá? Mas nós temos também que ter um grande entendimento que é algo também realmente perigoso e que a gente tem que trabalhar com respeito. Se a gente não trabalhar dentro das normas técnicas coerentes, nós vamos aí realmente levarmos perantemente assim um grande choque em diversos momentos e até vezes em situações, a gente ficarmos em situações muito delicadas. Então, para isso a gente precisa realmente entender como isso funciona de forma segura, para que possamos realizar todos os nossos trabalhos ou todos os tipos de manutenções que possa ser feito. Partindo-se então desse princípio, né, a gente, no nosso dia a dia, nas nossas casas, em todos os lugares, hoje nós temos, a eletricidade está aí se dominando através de toda a tecnologia já existente. Ou seja, hoje podemos falar os nossos computadores, o som, os eletrodomésticos, tudo está aí ligado à eletricidade. Perante isso, o que podemos então agora concluir? Já que a eletricidade nós não podemos vê-la e sentir os seus efeitos, aqui agora nós estamos tendo um efeito de quê? Da luz, da nossa pequena iluminação aqui. Então ela está se transformando, essa eletricidade, com o efeito que vemos através da luz. E também temos os outros, que é o som e outros que a gente já até citamos. Bem, partindo-se agora já dessa pequena explicação, podemos então aqui agora falar o seguinte: a elétrica é basicamente em 3 itens: tensão, corrente elétrica e potência. Muita gente fala, mas o que é tensão? O que é isso? Todo mundo acha que corrente elétrica é a mesma coisa que tensão. E tudo que se produz é tudo igual, chamado de potência. E na verdade não é bem isso. Bom, tensão, nada mais, nada menos, que a fonte de energia fornecida ou de entrada nas nossas unidades, nas nossas casas, nos estabelecimentos, nos prédios, que vem através dos postos. Então, no caso, nós falamos de 110, 220, 380. Então, isso é a tensão, quer dizer, que vai alimentar. É igual eu também falar de uma pilha, algum objeto que é movido ou que se provoca algum movimento através das pilhas. Então está lá os volts das pilhas, 1,5. Então a voltagem de nossas casas, ela é baseada em monofásico, bifásico ou trifásico. Ou seja, 110, que é considerado até 127, 220, que pode ir até 240, e os 200, o 360, que vai até 380. Pois bem, então nós sabemos, já entendendo isso, podemos dizer que a tensão é a fonte de energia fornecida ou de entrada, que ela é representada, que se damos o nome de volts, representado pela letra V. Dentro dessa tensão, há uma corrente elétrica. Então, na verdade, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é provocada pela tensão
que faz o movimento de forma ordenada dos elétrons livre no fio. Primeiro momento, talvez a palavra de elétrons seja algo novo para quem está ouvindo e vendo. Elétron nada mais é do que os movimentos, a energia que é movimentada através dos fios. Então, o que ocorre? Esse movimento é o que nós chamamos de elétrons. Quem se movimenta numa eletricidade, qualquer tipo de eletricidade, pode ser do carro, de casa, de construção predial, falou de eletricidade, falou de movimentos, esses movimentos são os elétrons. E elétrons são cargas negativas, que muita gente fala, mas é o positivo. Sim, é o positivo, porque aonde há uma demanda de carga e a diferença de carga se torna positivo. O nome de elétrons, né, é exatamente aonde que fala que existe o movimento. Então, e esses movimentos são esses elétrons livres, que não estão sendo impedidos por nada. E a unidade representativa é o que nós chamamos de ampere, que é representado pela letra A. Muito bem. Eu entendendo que o que existe de tensão e agora a corrente elétrica, nós vamos ver aqui o seguinte. Quando eu falo de volts, numa condição mais evoluída ou num projeto, muitas vezes vocês vão observar que tem lá a letra U. A letra U representa a mesma coisa de voltagem. Então, a U é unidade de força. O que é unidade de força? É o tipo da corrente, a tensão que está entrando, que você tem acesso lá naquele sistema, que é onde que a gente fala do padrão. O padrão pode estar lá no monofásico, que é o 110, pode estar lá o bifásico, que é o 220, ou trifásico, né? Então, isso nós podemos chamar de U, unidade de força. Consequentemente, a corrente elétrica que nós representamos pela letra A, que é a amperagem, também ela é considerada, vista como a intensidade de força, que é representada pela letra I. Então, podemos dizer aqui, então, que U é igual a V, ou vice-versa, que I é igual a A, né? I é a intensidade de força, que é a amperagem. U, unidade de força, que é igual a voltagem. Bom, nós já temos essa noção, podemos então falar do que? Potência elétrica. Potência elétrica nada mais, nada menos é o resultado da ação da tensão em relação à corrente elétrica. Então, ou seja, é o resultado da ação de uma tensão e a corrente elétrica. Assim podemos dizer que, né, a tensão vezes a corrente elétrica, eu vou ter uma potência elétrica, que é representada por volts ampere. Muita gente vai falar, mas não é watts? Watts é o resultado final, que nós vamos ver logo na frente. Então, aqui eu posso, então, fazer o seguinte. Potência elétrica, podemos representar por volts amperes. VA, que é volts amperes, eu posso falar que VA é igual a voltagem vezes a amperagem. Ou VA é igual a U vezes I, né? VA, essa potência, até então, que a gente chama potência teórica ou potência aparente. Essa potência se dá o nome de potência aparente. Bem, isso está sendo um resumo da nossa primeira aula. Na próxima, nós vamos dar uma continuidade. Boa noite a todos.